Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a opção de não ser mãe. É um episódio diferente. Para muitas mulheres, a maternidade já é intrínseca, para outras, não. Nossa convidada de hoje é a psicóloga e minha cunhada, Thaís Taricani, e o episódio se chama Que Mãe Nunca Pensou em Não Ser Mãe? Como a Gabi já falou, né, esse episódio está diferente porque a gente sempre entrevista aqui mulheres que são mães, e no caso a Thaís, ela, além de atender mulheres, né, e falar sobre esse tema, também ela decidiu por não ter filhos. E a gente percebe que hoje em dia está muito comum essa questão da mulher tomar a decisão de ter ou não filhos. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada por estar aqui Obrigada, com a gente. meninas, pelo convite. Vamos começar falando um pouco de você, antes da gente entrar nos assuntos das mulheres em geral, do que você vê no consultório. Como foi para você essa decisão? Quando você soube assim, não serei mãe? Tá. Hoje é fácil eu responder essa pergunta, mas lá atrás, quando eu tinha 20 e poucos, nunca ninguém me fez essa pergunta, mas eu comecei a me fazer essa pergunta quando as pessoas familiares do relacionamento de antes perguntavam: e aí, quando vai ter filho? E aí eu não tinha, eu tinha a resposta pronta, não no sentido não quero ser mãe, óbvio que eu não dava isso na lata. Uhum. Mas eu sabia que aquilo já não estava disponível em mim e eu falava, não sei. Só que dentro de mim, eu buscava responder. Eu falei, peraí, eu não tô confortável só falar em não sei, eu tenho que entender o porquê que eu não quero ser mãe. E aí eu fui investigando isso antes da terapia, antes de eu fazer o processo terapêutico, eu fui investigando em mim por que que eu não queria ser mãe. E qual a conclusão que eu cheguei, né? Tem coisas lá da minha infância que foram dando algumas pistas sobre não ser mãe. Então, realmente, eu não era aquela que se emocionava brincando com boneca. Eu gostava de brincar de escritório, eu gostava de brincar de lanchonete. No caixa, eu adorava de brincar de caixa, aquelas caixinhas registradoras. A minha irmã era mais da boneca, tanto que ela tem 2 filhos. É a única que fez com que os meus pais se tornassem avós, né? E eu brincava com outras coisas, não que eu não tinha boneca, eu tinha chameguinho, eu gostava de trocar de roupinha, mas eu não tinha o desejo de ser mãe. Então, conforme eu fui amadurecendo e isso foi sendo terapeutizado em mim através da terapia, eu fui descansando essa postura, mas não vinha, acho que eu falo, são duas coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre não ser mãe, se é medo ou se é um desejo. Eu não tinha o desejo de ser mãe. Mas a gente sabe que o que que acontece é que muitas mulheres não é sobre não ter o desejo, ou elas, na verdade, têm medo. Então, eu, Thaís, eu falo que o meu não tinha o desejo de ser mãe. Eu acho lindo gestar, mas é o gestar. Eu entendo. Quer dizer, é difícil para eu entender, porque eu sempre falei que eu ia ser mãe. Desde muito nova, eu falava que eu ia ter trigêmeas. Aí que elas iam ser o meu tesouro e eu ia chamar elas de Rubi, Cristal e Jade, porque elas iam Meu ser o meu Deus. tesouro. Aham. Depois eu, né, mudei os nomes e eu falei, não, mas continuava na cabeça que ia ter trigêmeas. E desde sempre, eu sempre achei que eu ia ser mãe. E realizei esse sonho, graças a Deus. Mas é difícil, né, você saber que não quer e ainda sofrer com toda a pressão que a sociedade faz. Eu confesso que eu não senti essa pressão. Eu acho que Ai, que bom. eu não me Vem do incomodava. meu pai? Não. É, Do seu pai, principalmente, porque como entendi. Como do seu pai, ele chegou depois assim, né? Já estava mais bem Já estava resolvido. mais bem Entendi. resolvida, então eu bancava mais a postura. Não, não vou ter, né? Aí acho que ele que tinha que digerir aquilo quando eu dava a Não, mas ele resposta. ainda não digeriu. Agora, no Dia das Mães, ele é assim pro Eduardo. Ai, mas eu ainda acho que eu vou ter um netinho. Isso que uma vez eu virei pra ele e falei, pai, para. Você já pensou que talvez a Thaís não possa ser mãe? Eu falei pra ele uma vez. Isso é uma outra coisa também que as Aí mulheres. ele falou assim: não, não é isso. Eu falei: talvez ela não possa ser mãe e ela não tem obrigação nenhuma de falar pra você isso. Às vezes ela fala pra você que não quer. Você trouxe um ponto importante, porque tem É. muitas mulheres.
uma coisa que eu percebo assim, a mesma sociedade que cobra a mulher de ter um filho é a mesma também que não oferece depois suporte para aquela mulher que se tornou mãe. Uhum. É a É, mesma. é. Então, eu não acho que a mulher que. Claro que tem o julgamento, a mulher que não quer. A gente escuta muitas coisas, né? A mulher que não quer ser mãe porque a mulher é egoísta, a mulher vai deixar de ser menos mulher se ela não for mãe, enfim. Hoje, eu não sei se. Fui dar uma olhada há um tempo atrás, por conta desse mesmo assunto que eu fui abordar em outro momento. Em 2019, o laboratório Bayer, ele apontou que 35% das mulheres tinham decidido por não ser mãe. É um número Alto. Uhum. alto, É. alto. E aí, claro que, infelizmente, por isso que eu acho que esse assunto é necessário, porque não tem um aprofundamento de entender por que que essas mulheres estão caminhando para a não maternidade. Uhum. Então, quando a gente começa a olhar sobre a pressão, acaba tendo esse olhar não empático também, né? Porque realmente pode acontecer isso. A mulher ela não quer entrar lá numa roda de explicar, porque não é o meu caso, o meu não, eu não. Uhum. Então, mas aí tem uma outra coisa também como psicóloga que eu lembro aqui de alguns casos. Uma coisa é a mulher decidir não ser mãe. A outra ela é descobrir que ela não pode ser mãe. Uhum. São coisas São diferentes. coisas totalmente Ela diferentes. não pode ser mãe biológica, né? Mas aí talvez aí tem outra questão. Se você realmente acha que você sua missão no mundo é ser mãe, Você existem, né? pode Pode adotar. adotar, tal, mas eu sei que isso também dá outro episódio aqui. Eu conheço gente também que tem medo de ficar grávida, assim, que não Da quer barriga. engordar, não quer mudar o É, corpo, e tem. aí, só que isso também é uma coisa, né? Às vezes a pessoa quer ser mãe, mas, putz, pra eu ser mãe eu tenho que engravidar, e eu não quero passar pela transformação do Uhum. meu corpo. É. Nossa, tem muitas camadas. Porque se você Uhum. vai olhando. Mas acho que o principal, se a gente for voltar lá atrás, o que que eu colocaria? Porque eu tô pensando que acredito que a maior parte do perfil das mulheres que seguem vocês são mães, né? Uhum. Mas talvez, né, na hora que vocês colocarem lá o tema, vão vir mulheres que estão naquela, né? Putz, Uhum. vou ser mãe, eu não vou. Então, eu acho que são duas coisas que a mulher ela precisa refletir. É medo de ser mãe ou é a falta de desejo de ser mãe? Porque são duas coisas diferentes. Tanto, agora entra a Thaís psicóloga, o que rola com algumas mulheres é que na hora que a gente começa a cavucar aí dentro de um processo terapêutico, a gente vê que o não ser mãe vem de um medo de repetir padrões da mãe dela, de acessar dores que ela viu a mãe acessando. E aquela mulher olhando para aquela mãe, só lembrando que as nossas mães também foram filhas, que vêm de um sistema familiar diferente do nosso, Uhum. só lembrando que os nossos pais, que nem o meu pai, ele é quinto, quarto pai, desculpa se você vai saber, eu acho que é o quarto ou quinto filho de 7. Na Uhum. época dos nossos pais, era muito comum ter 6, 7 filhos, É. né? Hoje não, hoje é uma mulher com um e olhe lá, às vezes, né? Caiu de 6, segundo as pesquisas, caiu 6 filhos em média por mulher. Então, ou seja, quando a gente olha lá para trás, para a história dessa mulher, a relação dela com a mãe também pode influenciar na decisão dela de ser não, de Uhum. ser mãe ou não. Isso é uma coisa, tô indo numa camada mais profunda, isso é uma coisa que ela vai descobrir realmente na terapia. Então, por exemplo, mulheres que trazem aquela voz, né? Ah, tô cansada, tenho tripla jornada, faço várias coisas ao mesmo tempo, né? Aquela mulher, provavelmente, aquela menina, quando ela crescer, ela vai demonizar a maternidade. Uhum. E também existe o oposto, né? Aquela mulher que tinha um prazer em olhar para a mãe dela e às vezes até romantizar essa maternidade, né? Que aí você falou aqueles casos que ela tem um filho e depois se arrepende, fala assim, não nasci pra ser mãe, né? Depois de já ter tido, É mais comum do que a gente pensa, porque assim é um sentimento. Às vezes as pessoas elas idealizam muito a maternidade e muitas mulheres se sentem até culpadas, por exemplo, de passar pela cabeça em não ter e filha. não ter, tipo, não, é mãe e Uhum. pensa em algum momento, nossa, Queria não ter tido filho. queria não É. ter tido filho, né? Tem mulher que sente culpa e vergonha de falar isso, mas a gente tem que pensar um seguinte: antes da mãe vem a mulher. Uhum. Antes da mãe vem a mulher. Foi até uma postagem que eu fiz na minha página, que no Dia das Mães eu sempre posto, mesmo não sendo mãe. E eu coloquei, gente, qualquer mulher que pretende ser mãe, em nenhum momento pode deixar de se cuidar. Antes da mãe, vem a mulher. É que depois que a gente tem o filho, a gente coloca o filho antes de tudo, É, né? antes de tudo. É. A gente volta hoje, assim, vendo tudo que já passou. Eu acho que eu voltei
a me enxergar como mulher mesmo depois de Agora, uns depois de 3 3 anos. anos. Depois de uns 3 É. anos. É. Quando você deixa de ter um bebê e começa a ter uma criança, você dá uma respirada. É. Ah. É uma coisa que eu falei em off pra vocês, mas assim, ser mãe é a coisa mais potente, né? A É. pessoa gerar uma vida, é aquela cena do filme Eat, Love and Pray, né? Com a Julia Roberts e a Viola Davis, que a Julia Roberts, a gente sabe que ela termina o filme não sendo mãe, né? Ela cai no mundo lá com o bonitão. E ela pergunta, né? Elas estão num diálogo e a Viola Davis lá, com o bebê no colo, né? Enfim. E aí a Viola Davis fala uma coisa curta, mas muito forte, né? Que ser mãe é você tatuar na testa. É fazer uma tatuagem na testa. E tem muitas realidades diferentes. Tem a mulher que decidiu ser mãe, tem a mulher que descobriu a maternidade no susto, né? Tem mulheres que se tornaram mãe e depois vão para essa fala. Se eu pudesse pensar hoje, eu decidiria não ser mãe. Tem mulheres que seguem felizes e vão lá, nossa, eu quero ter o meu terceiro, e o meu quarto. São muitos desdobramentos, mas fato é que a mulher, para caminhar para a maternidade, é uma coisa que precisa ser pensada, porque a sociedade, as expectativas familiares, elas acabam tendenciando para esse caminho. Ah, você tá namorando quando vai casar, e você casa quando vai ter filho. É Aí o você tem filho, checklist, quando que você né? vai ter o É o segundo? É o checklist PDF da da vida, vida, é seguir o vai PDF da batendo. vida. E a sensação é que se eu não seguir aquele script e aquele PDF, Uhum. eu não vou ser reconhecida, eu não vou ser aceita. Fora que, além, se a mulher já traz da história dela, ferida, de não ser aceita e não ser reconhecida, danou-se. Porque aí ela vai buscar muitas vezes na maternidade uma forma de suprir a dor que ela tem de não ser Aí, aceita e coitado do reconhecida. filho, né? Gente, coitado do filho. Então, por É. isso que colocar uma criança no mundo, até aquela, né, quando você citou um caso, né, quando a pessoa fala assim, não, eu sei que eu não sirvo para ser pai porque eu não abriria mão. Isso é importante. Eu não vejo isso como egoísmo. A pessoa ela precisa ter a clareza, um senso crítico de ver o que ela está disposta a negociar. Porque Uhum. tem muitas mulheres também, dependendo do lugar em que elas se tornaram mãe, não tirando aquelas que foram no susto, né? Uhum. Que muitas vezes na maternidade, elas também não estão dispostas a negociar algumas coisas, elas acabam terceirizando o cuidado do filho, Uhum. né? E ninguém vai ocupar o lugar da mãe. Mãe é aquela mãe, não vai substituir. E quando você, por exemplo, no seu caso, você já tinha isso antes de você casar com seu marido. Aí Já. você tem que, assim, era um fator antes de você casar, você namorou com ele assim, ó, não quero ser mãe, sempre falou pra ele, e só deu certo porque ele também nunca quis ser pai, porque eu penso se você, ou se um homem não quer ser pai e a mulher quer ser mãe, ou o contrário, Aí é não, BO. não, então, aí não tem, acho que amor que suporte, porque é uma coisa que um dos dois não vai abrir mão, não tem meio termo, não tem como você fazer meio filho, né? Não, aí é BO. No caso do Eduardo, ele foi diferente, porque assim, eu já vinha de uma relação de muito tempo, né? Então, quando nós estamos 8 anos juntos, 9, vamos fazer 9 esse ano. Foi meio que uma coisa bem racionalizada, né? A gente já estava bem crescidinho, né? Então, não vamos criar aqui expectativas, butterflies, né? Tipo, em fase do encantamento, e vamos jogar a real. Então, eu já deixei claro que eu não queria ter filhos. E ele simplesmente virou e falou: ok, também não faço questão, então por mim tudo bem. Se acontecer, puxou essa brechinha, né? Se acontecer, tudo bem. Se você mudar de ideia, eu topo também. Isso. Uhum. Mas por mim tá tranquilo. Então teve esse alinhamento. Agora, se a gente. É que Veja, às vezes também fala que tem um alinhamento, mas depois existe a cobrança escondida, né? Existe, tem muitos casos que acontece isso, que chega. Gente, é isso que eu tô falando. Eu falar sobre isso é que vem em casos, como psicólogo, eu recebo vários casos, então acontece mesmo. Não foi o meu, nós continuamos ainda nos acordos e combinados, né? E ele sabe disso e estamos bem com a Nina, a nossa de 4 patas. E segue a vida, segue o jogo assim, estamos bem. Estou satisfeita com a minha vida sem filhos. Eu não sinto vazio, eu não me sinto menos mulher, eu não me sinto menos feminina. Eu acho que cada dia a feminilidade ela está se desassociando da maternidade. Eu tenho a minha potência feminina e eu nutro ela de outras formas, inclusive na minha carreira, com os meus sobrinhos, de outras formas. Jamais é comparando eu, mulher, sendo tia como mãe, gente. É óbvio que os perrengues que a mãe passa.
Mas não é endemonizando a maternidade, nem idealizando a maternidade. Mas, assim, a maternidade vai mudar a vida daquela mulher, o resto da Uhum. vida dela. Então, se ela não conversar direitinho com aquele homem que está ao lado dela e de tentar conhecer como que vai ser esse homem como pai, óbvio que tem coisa a gente não tem garantia nenhuma, mas perguntinhas tipo assim: como que você se imagina sendo pai, Uhum. né? Que pai que você quer ser? Porque depois que a mulher engravida, é como se fosse algumas camadas que vão saindo daquela relação também, porque já não é mais. Quando uma criança nasce, o pai nasce e uma mãe nasce. Uhum. E ninguém ensinou pra gente a ser pai e mãe. Não. São E coisas. aquelas pessoas não existem mais. Exato. Não existe Não, mais, não não. existe Uhum. mais. Então, assim, se esses dois não estiverem bem alinhados, né? Não é sobre ter garantias, mas se esses dois não estão bem alinhados, sobre o que eles estão dispostos a negociar como casal, né? E só lembrando, gente, existem rupturas no casamento? Existe. Pais não se separam. Quem se separa é o homem e a mulher. Uhum. Mas os pais, eles vão continuar sendo pais daquele filho e daquela filha. Então, é importante que aqueles dois estejam, sim, com notícia. Deixa eu ter notícia sobre esse carinha que está aqui no meu lado, só para eu entender mais ou menos que pai que ele vai ser. Uhum. Porque às vezes tem mulheres que realmente, na paixão, na fase do encantamento, né? É óbvio que é gostoso, é um sonho realizado muitas vezes, mas ainda a gente não sabe quem é aquela pessoa realmente que está do nosso lado. Uhum. Isso tanto quanto homem como mulher, Sim, né? sim. Você acha que existe algum impacto psicológico nas mulheres que decidem não ser mãe? Assim, o que. Deixa eu refazer a pergunta, mas assim, a sociedade cobra tanto que essas mulheres sofrem algum impacto psicológico com isso? No caso, você falou que você tá muito bem decidida, É. mas de mulheres que você atendeu, traumas ou tabus que elas passam, Ó, cobranças. eu recebo mais, e nem é só na terapia, porque tem gente que sabe que eu sou psicóloga e já começa a trocar ideia às vezes no bar. Uma sessão de Então, graça. às vezes nem é dentro do setting terapêutico. Mas assim, o que acontece mais, que chega até mim, são mulheres que estão namorando há muito tempo, e aí chegou aquele momento, estamos já financeiramente estabilizado, e aí, óbvio, a mulher tem um relógio biológico, e Uhum, chega uma hora uhum. que a mulher, tipo, putz, é agora, né? A gente precisa começar a amadurecer essa ideia. E aí a mulher realmente se vê numa angústia lá sobre ser mãe ou não. Então, eu vejo mais a Uhum, angústia da mulher nesse impasse sobre caminhar para a uhum. maternidade ou não. Mas a mulher, agora eu tô falando da minha experiência, as mulheres que decidiram não ser mães, das que eu conheço, elas lidam bem. Uhum. Por quê? Elas tomaram essa decisão, e principalmente as que passaram por mim também, então vai um crédito para a Fica a psicóloga dica, também, fica a hashtag dica. fica a dica, ela vai passar no Instagram aqui no final, você já marca a consulta. É, elas foram criando um embasamento, uma sustentação para bancar essa decisão. Uhum. Agora, o que pode acontecer, de fato, para não deixar essa pergunta em aberto, é a mulher ela começar a questionar da força, da potência da feminilidade dela e não ser mãe. Uhum. E aí hoje, gente, o que não Hum. falta são retiros para mulheres, resgate o seu feminino, o sagrado do feminino, né? Uma vez eu fui num retiro só para mulheres, e tinham mulheres lá que estavam trabalhando o resgate do seu feminino e eram mulheres que não eram mães. Fui até cavucar lá com elas, conversar, né? Uhum. Tipo, mas você é mãe por quê? Não é mãe por quê, né? E elas decidiram não ser mãe, então elas nutrem a feminilidade delas de outra forma, são mulheres que sustentam. O que pode gerar de impacto, que hoje talvez não aconteça, é assim, é o que a Paula falou. Hoje a gente tem a adoção. Uhum. Então, se acontecer da mulher querer ser mãe depois, ela pode adotar, né? Uhum. Enfim, mas é, eu não acredito no impacto psicológico se a mulher não tem o desejo de ser mãe e se ela está ciente do medo dela. O que Uhum. pode acontecer é um impacto psicológico se a mulher decidir não ser mãe sem ter trabalhado ainda o porquê. Uhum. É medo ou é falta de desejo? Porque se é por medo, aí ela pode ter um impacto. Porque talvez ela vai descobrir um pouco tarde que ela até queria ser mãe,
Uhum. Só que ela Agora tinha não tá medo mais. de ser mãe. Mas e o contrário de. Porque eu nunca pensei na questão das mulheres que não são mães ou que não querem ter filho. Eu nunca pensei no sentido assim de feminilidade, de resgatar isso. Eu sempre pensei assim, e quando, por exemplo, eu não sou mãe, não quero ter filho. E quando eu for muito velha, eu não vou ter ninguém para cuidar de mim. Mas não é Porque garantia que ele não é vai cuidar, garantia, né? mas isso era, na minha cabeça, isso era a Aham. maior polêmica do que outros fatores relacionados a isso. Porque hoje em dia não é garantia, mas hoje a gente sabe, né? Seus pais vão envelhecendo, a gente cuida, se você tem um irmão, você divide, né? Uhum. Essa questão, que também não é garantia, mas enfim. E se você for muito velhinha, aí você não trabalha mais, aí você ganha uma aposentadoria, você A precisa vida de fica alguém. vazia, você quer dizer. Aí você também não tem netos. Será que em Aham. algum momento não vai chegar aquele arrependimento de não ter tido filho, de não ter, tipo, continuado uma família? Você trouxe uma coisa. Desculpa. Não, sabia disso. Você trouxe uma coisa que dentro da psicologia, até da constelação familiar, seja qual for aí, a gente, resgate da criança interior, a gente fala muito sobre isso. Gente, filhos não é para cuidar dos pais depois. Se a pessoa, ela pensa em ter filho, Só pra cuidar, né? para que com medo de que ela não vai ter ninguém depois para cuidar, vai para terapia e vai rever a relação com seus pais. Porque isso tem muito mais a ver com uma dor e uma ferida da sua criança Uhum. interior do que realmente uma questão da mulher em que você é ou da mãe que você quer ser. Porque, assim, imagina, é muita responsabilidade para uma criança Ser você obrigada a ser cuidar dos. obrigada a cuidar. Uhum. Porque dentro da nossa vida, a hierarquia, vou até fazer um movimento aqui, o que que a gente fala? As únicas pessoas que estão acima de nós são os nossos pais. Tá lá, do jeito Uhum. que eles podem ser. Os nossos pais foram filhos. Quem sou eu para falar que minha mãe tinha que ser de uma forma e o meu pai tinha que ser de uma determinada forma? Eu não sei que história que meus pais tiveram. Ah, eu queria que minha mãe fosse mais carinhosa. Gente, como que ela foi como filha com os pais dela? Então a gente só tem que respeitar os nossos pais que estão lá. Eu tô aqui, eu recebo dos meus pais ou tomo dos meus pais. Às vezes meus pais vão me dar umas coisas que para mim tá pesado. Uhum. Pai, obrigada, amo vocês, mas devolvo isso. Isso aqui é muito pesado para mim. E às vezes eu tomo. E abaixo de mim, quem que tá? Os filhos. Os filhos. Se a gente rebobinar essa queda de cachoeira e inverter, você está falando da questão do envelhecimento dos pais. Uhum. Os nossos pais, eles vão continuar sendo maiores, com todas claro, as vulnerabilidades, as questões lá deles corporais, enfim. Mas se a gente já começa a maternidade invertendo, Uhum. no sentido assim, eu estou colocando um filho para cuidar de mim, porque aí eu vou cuidar dos meus pais, eu já estou indo totalmente contra a Uhum. hierarquia. Então, provavelmente é uma maternidade que ela não vai ter uma boa sustentação. É uma mulher que a gente, lembrando não tem como eu puxar alguns. Uhum. É uma mulher que ela vai ter grandes expectativas sobre essa E a criança vai criança. sofrer. E a criança vai sofrer. A criança, talvez, ela vai ter uma angústia de que ela não está dando conta daquela mãe, de que ela não está dando orgulho para aquela mãe, Uhum. de que ela não é uma boa filha, ou é uma criança que vai se esforçar muito para ser a boa filha, para entregar para a mãe aquilo que a mãe espera dela. Então, assim, a gente está falando de algumas delicadezas que acontecem na dinâmica que no dia a dia a gente não percebe. A terapia ajuda a gente a perceber isso, óbvio, porque às vezes é uma coisa que é sua e você tá lá colocando na criança. Uhum. E a criança, é o que a Gabi falou, a gente não tem garantia nenhuma. Pode ser que seu filho, você tem 3 filhos, seu filho fala, mãe, beleza, vou Vou morar fora. morar fora. Ai. Isso que você falou, eu penso muito sobre o segundo filho. Porque eu e o Ricardo, a gente tem só a Rafa. E a gente ouve muito isso. Ah, ela vai crescer sozinha. Ah, ela não vai ter irmão. Que garantia eu tenho de que se eu tiver outro filho, vai ser companhia pra ela? É, E eles vão ser melhores amigos quando crescer. E além disso, que carga eu vou pôr numa criança se eu tiver um filho agora, só pra ele ser companhia pra Rafa? Ele já nasce com a carga de que ele vai nascer tendo que ser a companhia da irmã? exatamente.
Então, Ó. assim, eu vou ter o segundo filho se eu achar que eu tenho que ter, quando eu quiser ter. E não pra dar uma companhia pra Rafa. Sim. Então, é a mesma coisa, é você ter filho já pensando, quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho? Então, a criança já nasce com essa carga. Não, estou nascendo para cuidar dos meus pais. Mas É. tem como a gente, agora mais praticamente, não pensar em carga ou nada, mas de fato a gente vai envelhecer. E a mulher que não tem filho vai envelhecer com o marido, aí, enfim, vai ser isso? Ou se um dos dois morrer primeiro, depois. Você vai ficar sozinho. É, A vida tem que estar preenchida com outras coisas, né? Outras coisas. Eu falo que eu vou ser a tiazinha do rolê com CVC, né? Se Aham. Deus quiser, viajando. com o grupo da terceira idade. Terceira idade, com o do junto ou não. A gente não sabe, né? É por isso que esse assunto é importante, porque não tem. Pode Porque adotar. às vezes a Né? pessoa também é uma mulher capaz de, tá bom, ter filho só por este medo. Aí o medo, não o Aí medo de ter depois se filho, né? arrepende. O medo de ficar velha e não ter filho, aí tem. Muito, E muito também comum. não é prazeroso pra ela a maternidade. E o filho cresce infeliz e ela materna infeliz também. Gente, é só pensar assim, fisiologicamente, você está gerando uma vida dentro de você. Né? Tem um amor que é o maior do mundo, assim como uma vez eu escutei um podcast que uma cliente minha me passou e foi muito bacana. Da mesma forma que tem mulheres que vão falar, nossa, mas você não é mãe, você não sabe o amor maior do mundo. Tá ok, mas você não viu as baleias pulando lá no fundo do mundo, lá, né? Porque você não consegue viajar, porque você não consegue deixar o seu filho. Aí você vai procrastinando uma viagem e aí você também envelhece e não vai conseguir ver. Verdade. Então, assim, o que eu sustento? O que eu banco? Uhum. Né? Não é uma decisão fácil, mas é uma decisão que você precisa ter uma análise E crítica. que, na verdade, se você parar pra pensar, ninguém tinha que nem te perguntar nada, né? Porque, Não tem. né, assim, você quer saber por quê? Ou por que que você tá me perguntando, assim, não te afeta a decisão é minha? Se a Exatamente. gente parar pra pensar, né, friamente, você não tem que dar justificativa pra Sim, ninguém. Sim. É que aqui a gente tá justamente discutindo isso, a cobrança da sociedade, a cultura, os avós, né? Não só os nossos pais, mas os nossos avós. Não entendem na cabeça dele alguém não querer ter filho, né? Como a Porque minha era neta não quer ter obrigatório, né? filho. Era obrigatório, né? Ia cumprindo. E assim, de verdade, eu nunca nem parei pra pensar sobre o assunto. Pra mim era automático, assim. Ter Nunca filho. parei. Eu nunca me questionei ter ou não ter filho. Porque já foi automático, assim, namora, casou e tem o que ter PDF. filho. Uma hora tem que ter filho. Você nunca PDF. se questionou e eu sempre falei que era o meu sonho. Não, Olha eu que nunca, pra mim, interessante, nem né? tinha outra opção. Tipo, tinha que fazer aquilo tudo lá e fizemos. A minha já E seguir o começou. script. A minha já começou lá na brincadeira do stop. Sabe quando você tinha que colocar o nome? Você estava contando o nome das Aham. suas filhas, né? Se você fosse ter. Até nisso eu Você barrava. não tinha nome. Sabe assim, quando abre você fala. Não sei. Não sei, porque eu nunca pensei em ter filho, então sei se eu vou automaticamente eu nunca querer. pensei no nome. Lá atrás, sério, lá atrás. Lá atrás já rolava. Eu gostava, a Gabi deve saber, eu adoro decoração de casa. Uhum. Lá atrás eu adorava ter o escritório da Barbie, ficar decorando a caminha, ficar montando as coisinhas. A fase lúdica da criança, agora falando como psicóloga, ela dá muitas notícias também, se a gente parar para pensar. Uhum. Não, é verdade, muitas mesmo, assim, até questão, fugindo do assunto, assim, mas você percebe na fase lúdica da criança se ela é homossexual ou não, por exemplo. Dá pra Você perceber. começa, dá para ter alguns sinais lá, porque a criança até os 7 anos, gente, ela dá tchau pro cocô, ela come areia, ela tá na pura espontaneidade, ela não tá preocupada lá em fazer para agradar. É o puro creme do milho verde lá. Você tá vendo a criança na autenticidade. Então, assim, se tem muitas notícias daquela criança, você tem que ter esse olhar atento, porque você tá tendo muitas notícias lá. Quando a gente pensa nas nossas brincadeiras, as nossas brincadeiras já dão algum recado. Verdade. Né? É que é o que a Gabi falou. Eu não vou falar a maioria porque isso está mudando, mas não vou falar a maioria assim porque está mudando. Ainda é a maioria. Ainda é a maioria. Mas segue o PDF da sociedade. Mas é aquilo que eu coloquei no início. A mesma sociedade que cobra a mulher de ter filhos é a mesma sociedade que vai julgar que tipo de mãe você está sendo. Uhum. Mas é mesmo. Né? Que a mãe boa é aquela que faz isso e aquilo. Não, e a gente sempre fala, nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas quando também não nasce uma mãe, nasce a culpa que te colocam por você não querer ser a mãe. Do mesmo jeito. Tá lascada, é só culpa, que é mulher, né? Se nasceu mulher, você vai ser culpada. É isso mesmo. Tá
lascada do mesmo jeito. Então, é por isso que é importante, agora vai parecer clichê o que eu vou falar por eu ser psicóloga, por isso que é Importante fazer importante, terapia. porque Mas até você terapia, falou, né? Quando você, com seus 20 e poucos anos, você quis ir atrás da terapia para entender se era um medo, mas nisso você, assim, você é terapeuta, é psicóloga e você faz, né? sim, não, não, E todo mundo tem que fazer. não é porque o psicólogo tem que Mas acho que fazer. mais ainda, né? Houve o problema de todo mundo. Sim, sim, porque tem a transferência, contra a transferência, tem que ter a terapia trabalhada. Mas quando eu fui buscar a terapia, não foi ainda por este motivo, mas é óbvio que para a terapia eu levei esse tema, Hum. porque eu só queria checar, né, se estava ok o meu útero não coçar, Ah, porque meu útero nunca coçou. nossa, eu falo isso direto. É. Nossa, o útero tá até coçando. O meu útero nunca coçou. Então eu queria entender da onde que estava vindo isso. É um medo ou é uma falta de desejo? Aí eu cheguei à conclusão de um lugar de sustentação de que sim, era falta de desejo, né? De ser mãe e tá tudo bem. E tá tudo bem. E que bom que você encontrou um homem que também tá tudo bem. É, então, aí isso que eu Mas, agradeço, né? Ótimo, porque assim é um problema para o casal, Uhum. é um assunto que deve ser colocado desde lá de trás. Tem muitas mulheres que têm medo de expor isso, porque, ai, será que é muito cedo para eu colocar? Será que se eu será que ele vai falar me esse largar tema. se eu não, se eu falar que eu Exato, não quero ter filho? exato, exato. Mas é um assunto que tem que ser alinhado lá atrás, sim. Porque é muito melhor, por mais que a gente ame aquela pessoa, sei lá, vou voltar aqui no É meu porque caso se com o você não Du. for combinado, igual você falou, por mais que ame, uma das partes pode se sentir frustrada pro resto da vida. Sim, sim. Imagina o peso que você vai levar. Como, que Uhum. tipo de relação vai ser essa? É, ou você cede e acaba pensando na mulher que não quer ter filho, né? Ou você cede porque o seu marido quer, e aí você vai ser Uma mãe frustrada, frustrada. ou você não cede, aí o cara vai ser para sempre frustrado porque ele não realizou o sonho dele de ter filho, e aí o casamento acaba. E lascou-se, né? E aí vou te falar uma coisa que inclusive é a capa do livro de um terapeuta argentino, Juan Garriga, que o nome do livro é O Amor que Nos Faz Bem. E muitas vezes tem casais que se separam, não é por falta de amor. É um amor que não tá fazendo bem. É um amor de cobranças, é um amor pesado. Uhum. Agora, voltando à questão do Du, vamos pensar que se ele chegasse para mim lá quando eu expus, quando eu joguei a carta na mesa, e ele falasse que, não, eu tenho um sonho de ser pai. Uhum, Naquela hora eu já ia falar, obrigada, com dor no coração, então não é comigo. uhum. Porque Ele eu não te... quer falar isso. A Na minha única, cara, a única chance dele casar era com uma psicóloga. Ele não quer falar isso. ela não perde nem a hora do podcast É. cutucar o Ariano. Ele é o Manda um Ariano que eu recado pra falei. ele. Ele é o Ariano que eu já falei em outro podcast. Ela conseguiu casar com ele. Vai ser Ai, canonizada. não é tão assim, gente. A Nina adora ele. Coitada da Nina. Mas eu sempre falo que o Eduardo só casou porque foi com uma psicóloga. Coitado, Gabi. Coitado! Que Ela conhece ele, ela injustiça. trabalhou com ele também já, né? Não é Então, ela verdade. conhece. Não é tão assim, não. Essa aí é briga de irmão mais velho com mais nova. Não é? Ele não é tão ruim assim. Os amigos sabem, ele tem um coração É. bem grandioso. Mas ele tem o jeito dele, óbvio, né? Peculiar. É peculiar. Você tem que dar. Sim, concordo que talvez se fosse, porque só uma observação. Eu conheço o Du desde a adolescência, eu não conheci o Du agora. Você falou que tava junto com ele há 8, 9 anos, né? Mas assim, junto, né? Mas de É. ver passando, ele estudou com a minha irmã, ele já namorou amiga minha, eu namorei amigo dele. Namorou não, ele ficou, porque namorar mesmo, acho que foi pouco, mas abafa. Mas já conheço ele há muito tempo, né? Então, já tinha um olhar para ele, mas assim, nada de homem e de mulher. Até nisso também, até nisso influencia. Porque agora que nós estamos juntos como homem e como mulher, ele tá vindo mais amadurecido e óbvio que eu também tô vindo mais amadurecida. Mas se nós talvez tivéssemos tivesse conhecido lá atrás, pode ser que realmente a relação não ia sustentar, né? Falar, caraca, ele falando desse jeito, deixa eu falar. Pois é. Não, e além disso, os nossos pais são. A minha mãe é amiga do pai dela É, desde a infância. Então, não por era, o isso que ela universo ele ajuda, conhece o o universo Eduardo. ele não era pra ser. Mas, ô Thaís, agora não da sua experiência, porque pra você sempre foi muito claro e você, igual você falou, você
sempre lidou muito bem com, não julgamentos, mas com perguntas, vai. É. Perguntas desnecessárias de pessoas que não vão mudar nada, ou desconhecidas, assim, e aí, o filho, ou vai dos seus pais, de avós, dos pais da Gabi, assim, como dicas pra como lidar com isso, se alguém estiver passando por isso, que não aguenta mais falar no assunto. Porque é chato, né? Esse tipo de pergunta, assim, você não deveria ter que ficar se justificando e todo mundo fica te perguntando. E a sua mãe lida bem com isso? Porque o irmão dela também não tem filhos, né? Não, gatos. Em casa tá tudo assim. Eu tenho uma cachorra, minha irmã tem 2 crianças e o meu irmão tem gatos. Tem pra todos os gostos. Você estava falando, me veio uma situação que passou comigo uma vez, que foi, não que me incomodou, mas Não te incomodou, mas se fosse outra pessoa menos resolvida como você, poderia incomodar. antes de eu atender na clínica, eu morei alguns anos em Minas. Eu trabalhei numa empresa de transporte e 80% do quadro de funcionários eram homens. E eu trabalhava num cargo de RH, então eu trabalhava com muito treinamento para homens, motoristas, auxiliares de viagem, enfim. E aí, uma vez eu tinha saído para almoçar com um dos gestores, né? E aí ele estava contando da filha dele, né? Que a filha dele tinha falado que não queria ser mãe. Só que a filha dele tinha 13 anos, né? Ele falou, não, ela não sabe o que ela tá falando, né? Tipo, ele não sabia da minha decisão, que já não Que era quando você ser mãe. tinha 10, você vai. Quando eu jogava stop, eu já sabia. Não, ela tá falando besteira, né? E ele era muito religioso, né? Os mineiros, assim, eles têm essa coisa muito religiosa, né? E aí eu falei, tá bom, mas e aí? Mas isso né? Você tá bravo por causa disso? Porque ele tava meio bravo porque ela falou isso. 13 anos, né? Daí ele falou assim, não, imagina, a mulher tem que ser mãe. É porque eu acho que também os nossos pais não só crescem tem achando que outra tem que ter criação, filho, né? mas que também tem que ter neto. Que quando eles forem mais velhos, eles vão ter netos. Você vai continuar lá, né? E aí, eu sentada aqui no banco de passageiro dirigindo, né? Lembro até agora a pista que a gente estava. Eu falei assim, mas eu não quero ser mãe. Você não fala isso pra ninguém. Eita. Assim, não é legal, Thaís. Aí eu... mas por quê? Tipo, não quero. Não. Que religião você é? Meu Deus. A coisa foi, né? E no fim eu fui Não, você tem que bancando. encontrar Deus. Não, Porque... no caso foi isso, né? Mas aí eu fui bancando, eu falo, não quero, mas tá tudo bem. E mudei de assunto, né? Mas voltando à sua pergunta, de como a mulher banca. Claro que quando ela tem algumas perguntinhas, essa análise crítica, essa percepção, né? Se é medo ou desejo, óbvio que ela vai ter facilidade. Agora, quando a mulher não tem essas notícias sobre ela, também não acho de responder de forma desrespeitosa, porque a gente também tem que entender que aquele senhor está vindo com os padrões, com as crenças dele, e também não vou chegar lá e dar uma lição de moral na pessoa e nem lá levantar a bandeira. Não acho isso bacana também, porque a gente também tem que ter aquele olhar. Mas muitas vezes, quando a pergunta chega, né, fala, isso daí é sobre mim. Eu tomo para mim. É que o brasileiro, eu acho, tem a dificuldade de, tipo, falar não te interessa ou isso é sobre mim, né? A gente vê outras culturas, nem se faz esse tipo de pergunta, porque é um negócio muito particular, né? É que o brasileiro, ele é entrão, né? É. Então, ele fica lá dando pitacos. A gente não tem o famoso jogo de cintura também, você acaba entrando num dilema. Mas, assim, isso é sobre mim. Ou então, pode jogar uma piada, né? Tem muitas mulheres que jogam uma piada, né? Eu lembrei de um caso aqui também que a mulher não podia, ela fala, Thaís, sabe assim, poupar o nível de cortisol? Né? Cortisol inflama, é melhor eu inflamar comendo chocolate do que cortisol, então eu não entro na discussão. Ah, legal, vamos ver, vamos ver. E tem mulher que, ok, ou isso daí é sobre mim, né? Então vamos ver. Agora, entrar numa discussão de tentar explicar, acho que depende muito daquele vínculo, porque isso acaba desgastando, e assim, a gente está falando de uma coisa séria, de coisas muito profundas, a gente está falando de crenças. Então, eu não vou tentar convencer aquele senhor, o sogro, a sogra, o pai ou a mãe sobre algo. Eu simplesmente posso pedir o respeito pela minha opinião. O que a pessoa vai fazer com aquilo que eu estou falando, a gente não tem controle. Hoje, o meu pai, ele fala, né, que do mundo de hoje, ele fala, tá certa. Aí hoje ele apoia. E a minha mãe é a mesma coisa. Às vezes ela fala, né, mãe? E a mãe dela é pediatra. Nossa, é porque com o mundo de hoje realmente, né? Você para pra pensar, nossa, eu vou fazer filha pra colocar nesse mundo. Tem essa também.
né, algumas mães, algumas mulheres estarem olhando o mundo de hoje, Uhum. mas também tem aquelas que a pessoa vai falar, mas é aí que você tem que fazer, você tem que colocar num ser iluminado, né? Você vai desenvolver essa pessoa. Gente, Seu mas filho vai ter a obrigação de mudar É o este vai mundo. salvar o mundo. Mundo. Então eu preciso criar um ser que vai salvar um o mundo. super-herói. Então tem essa ambiguidade, mas fato é, a gente não tem garantia. A gente não De tem nada garantia nessa de vida. nada, de Nem quando nada, você acha que tá tudo bem. Não de tem. nada. Muitas vezes, uma frase que eu sempre falo na terapia que é assim: paz não é ausência de caos. Uhum. Porque na hora que você olha ao seu redor, o caos vai estar sempre acontecendo. Não está na testa das pessoas o que as pessoas são capazes de falar ou fazer ou não. Uhum. Agora, se você está aqui, no seu lugar, né? Eu não vou falar aquela frase terapia em dia, porque eu não gosto muito dela também, não, porque eu não acho que é sobre terapia em dia. Terapia em dia não, mas os remédios tá em dia, né? Indústria farmacêutica, É. mas se a pessoa, ela tem essas notícias sobre ela, que notícias que eu recebo sobre mim? Essa é uma pergunta que eu também estimulo algumas pessoas fazendo. Que notícias que eu recebo sobre mim quando eu sinto isso? Que notícias que eu recebo sobre mim quando tal coisa acontece? Por que que isso me incomoda? A pergunta da maternidade, por que que isso me incomodou tanto? Eu não me incomodava, então o incômodo não era um gatilho, mas para muitas mulheres o Uhum. incômodo ele é um gatilho, né? Putz, me incomodou, Thaís, eu acho legal. Eu vou trazer isso para a sessão de hoje, porque minha sogra Uhum. fez essa pergunta e me incomodou. E eu falo que quando incomoda, a dor é sua, toma, Uhum. vai trabalhar nela. Aí a pessoa traz, ó, eu vou trazer isso hoje porque me incomodou a pergunta. Uhum. Se incomodou, vamos olhar o que está incomodando. Então, o tempo todo a gente está recebendo notícias sobre nós, inclusive sobre a mulher que eu sou, caminhando para a maternidade ou não. E uma coisa, mulheres e homens, tá? Antes de se casarem, conversa entre vocês, né? Vira para o seu marido e pergunta: como você se imagina sendo pai? Né? Como você se imagina? E se acontecer tal coisa, né? A mulher passa pelo porpério. Uhum. Eu tenho. Nunca passei, mas eu atendo mulheres que passam. Não é uma coisa leve. Não Não, é. Se Não você é. não tem um homem lá no seu lado, com um olhar de compaixão, com um olhar de empatia, infelizmente, tem muitos casais que caminham para uma ruptura com a criança em média de 1 ano e meio, 2 anos. Uhum. Porque a criança, quando chega, ela vai mexer naquela dinâmica. Ela vai mexer. Então, se esses dois adultos não estão cada um no seu lugar, cientes dos desafios que vão passar, a corda vai arrebentar. Uhum. E talvez a gente fala assim, ah, mas a taxa de divórcio aumentou comparado às gerações anteriores, mas talvez porque muita mulher aceitava muita coisa, até ter filho mesmo sem querer. Aliás, acho que nem passava na cabeça, né, das gerações anteriores das mulheres, Separar. assim, não ter filho Não ter também. filho, É. sim. É. Aí E separar aguentava. também, né? Não, separar Separar também. também, porque separar 25 anos no mesmo trabalho na carteira, Uhum. né? Hoje em dia já é a geração que nem a carteira de trabalho precisa, né? É isso Então mesmo. muita coisa mudou, muita coisa mudou. A relação da mulher com o seu próprio trabalho, a independência que a mulher, a autonomia que a mulher conquistou. Então, assim, outros tempos realmente, né? Então, a mulher, ela precisa estar, né, se perguntando o que que eu estou disposta, o que que faz sentido para mim. Essa é uma pergunta que sempre quando a pessoa faz terapia, eu falo alguma coisa, alguns eu sei que vão dar risada na hora que eu falar isso. Eu sempre pergunto, fez sentido? Hum. E quando eu pergunto fez sentido, assim, a pessoa assimilou realmente, né? Tipo, fez sentido para você o que eu tô colocando? Como é que chegou para você? Porque às vezes a gente tá tão na correria louca, ansiedade, não sei se vocês viram, mas o Brasil tá em disparado, o Brasil tá numa crise mental, né? Nunca se viu tantas pessoas se afastando do trabalho por burnout. Então, aí você vai ver, quais são as pessoas que mais estão se afastando do trabalho por burnout? Mulher, Mães, mães. mulheres Uhum. mães. Então, Mas aí lutou-se. engloba tudo também, né? Engloba a sobrecarga, não só talvez do trabalho, mas a sobrecarga que você também tem em casa. É tudo, né? Então, Junto tudo. não, é um assunto que, tanto que quando vocês falaram, vamos falar, eu falei, putz, que bom. Uhum. É bom falar sobre isso, porque É. ainda existe, sim, o PDF, o famoso PDF de casa. E uma coisa que acontece no Brasil e não acontece nos outros países
Isso eu observei quando eu morei fora. Por exemplo, a maioria dos homens só saem da casa dos pais depois que casam. Aí que já começa o script, né? Aí Uhum. casa, fica um tempo, tem o filho, e aí tem um desfecho, sabe lá como vai ser do casamento. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, isso você vê muito em filminhos. O adolescente, ele termina a high É verdade. school, ele vai para uma faculdade, e a faculdade provavelmente está a 4 horas de É. distância da casa dos pais. Uhum. Então, o adolescente, ele já começa a ter a responsabilidade de entrar com o seu carrinho no mercado já com seus 20, 21 anos, né? Uhum. Tem muitos homens que até hoje que estão pegando o carrinho para entrar no mercado aos 40. Uhum. É triste. Triste e preocupante isso. Uhum. Então, o que acontece? A própria cultura daqui, muitas vezes, não dá para a gente generalizar. Mas, por exemplo, lá eles saem da casa dos pais e vão para a faculdade. Dificilmente eles Volta pra voltam para a casa casa. dos pais. Eles vão morar em algum lugar lá perto do trabalho, eles vão arrumar algum emprego. Então, até isso também vai influenciando. Não estou falando que lá são os exemplos, né? Não é isso. Mas a própria estrutura, a própria A dinâmica, cultura a do cul- Brasil proporciona É várias. diferente. isso quando não se separa, né? E volta a morar com os pais. Uhum. Isso a gente vê bastante. É raro, mas acontece muito. A gente E vê volta a morar bastante. com os pais. É. Isso não é julgamento, gente. Isso aí a gente está olhando realmente. A cultura é assim. A cultura, a própria sociedade, as crenças, os padrões, elas vão contribuindo para que o fluxo não, né? Para que o movimento aconteça dessa forma. Uhum. Então, se a gente não se colocar no movimento tipo assim, basta, parou, né? É igual quando eu teve uma vez que eu não lembro agora, mas chegou essa voz aqui, né? Que virou e falou, mas você já pensou que não vai ter mais ninguém depois de você? Uhum. Mas você não vai estar aqui para. É, tipo, e se vai ter alguém depois da gente, mas aí a gente É. morre e aí eu não Não vou. vai estar aqui para ver. Não Se vai eu estar for me aqui. basear nos dados que tem hoje, eu acho que nem pós eu vou fechar mais, porque falam que o mundo vai terminar. Nossa Senhora! Então, gente, com isso a gente acaba o episódio de hoje. Então, se a gente ficar pensando lá no IC, lá no futuro, a gente não consegue Eu tomar acho nenhuma decisão que agora. a gente pensa muito no e se. É. No e se acontecer isso, e no e se eu tivesse feito diferente. Que aí vem a culpa. E aí, e no final das contas, a vida é simples, né? Ela devia ser simples. Se tá errado, gente, vira a página, muda o rumo, né? Muda a rota e tá tudo bem. Recalcula a rota. Tá tudo bem. A vida, ela não é linear. Ficou linear, você morreu. A linha É. ficou reta, parou o batimento cardíaco. A vida, ela é altos e baixos, né? Não é sobreviver uma vida gratiluz, né? Tomar um cara e falar gratidão, tomar um tapa na cara e falar gratidão, não é isso. Mas é você entrar no movimento da sua vida, mas respeitando quem eu quero ser, que mulher que eu sou, que mãe. Uma outra informação que eu acho bacana também para as mães. Mães é muito comum acessarem a culpa, né? Eu acho que eu não tô. Isso eu escuto muito, né? Eu acho que eu tô fazendo errado. Uhum. Eu acho que eu não tô Todo fazendo dia. certo. Todo Inclusive, dia. a gente teve a ideia de fazer esse podcast porque eu e a Gabi, a gente todo dia se falava ao telefone, eu quando a gente se encontrava com as meninas, e a gente sempre conversava sobre alguma coisa. Nossa, que eu tô fazendo isso. Também aconteceu comigo. Não, porque a Amanda não sei o quê. Nossa, com a Rafa também a gente. O que a gente conversa daria. A gente brincava assim, daria um A podcast gente essa nossa acha conversa. todos os dias que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Todos os dias. Qualquer coisa que acontece com a criança, você acha que você fez alguma coisa errada pra tá acontecendo aquilo. Quando a Madu caiu do escorregador na escola dela, machucou a cabeça, eu achei que a culpa foi minha porque eu coloquei nela um tênis que não tinha um antiderrapante. E aí ela escorregou. Só, louca, né? A gente sempre acha. Tem uma. Então, vou falar para vocês, né? Mãe boa é aquela mãe que eu consigo ser e posso ser. Não é a mãe que vai fazer igual a mãe. Não é a mãe que vai fazer igual a sogra recomenda. É a mãe que eu consigo ser. Porque é uma outra mulher, outra história, dentro de uma outra realidade. Né? Não tem como a gente espelhar a maternidade na maternidade que foi com a nossa mãe. Porque muita coisa mudou. Né? Os relacionamentos mudaram. O homem que está com você não é o seu pai. Então, quando a gente começa a espelhar, e rola muita projeção, é que a gente fala o termo projeção. Então, se a gente fica nesse jogo de projeção, infelizmente, a sensação que você vai ter é sempre de incapacidade.
de que eu não faço nada direito, de que eu tô sendo uma péssima mãe, né? E a sociedade, você pode ter certeza, ela vai muito mais reforçar que você tá sendo incapaz do que você tá sendo capaz. E a rede social vem ainda para te dar um tapa na cara, né? Porque o que você olha, quantas mães perfeitas, maternidade, educação positiva, e a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ali no Instagram é maravilhosa e eu só me lasco aqui, Só né? dou bronca, Porque só é verdade, a brigo. rede social acho que tá ajudando a deixar a galera aqui muito louca. É, eu acho a rede social bacana, mas a gente, óbvio, é meio simples que eu vou falar, mas assim, a gente precisa também saber filtrar, né? Uhum. Da psicologia positiva, tem se falado muito isso, sobre a parentalidade positiva, né? E eu acompanho É, isso. mas é assim, falar é fácil, né? Aí a gente tenta pôr na prática, mas às Então, vezes. porque assim, eles trazem algumas considerações, sim, que são saudáveis, né? Só que quando a gente olha para nossa criação, a gente fala, gente, passei longe É o disso, oposto. é o oposto, né? Era a cinta do meu pai, era o chinelo voando, era o oposto. E aí, para você ressignificar tudo isso, né? E para você reorganizar e falar, peraí, quem sou eu aqui na fila do pão, dentro da realidade por onde eu começo, não é fácil. Não é fácil. Então, quando eu falo mãe boa é aquela mãe que você consegue ser, e mãe é aquela que cuida e que acolhe, é aquilo que você está conseguindo entregar. Não adianta eu querer entregar para o meu filho uma coisa também que eu não recebi. Eu posso trabalhar em mim isso, com certeza. Mas não é tão fácil assim, gente. Não é. A maternidade, ela é ativa, é o tempo todo a mulher está se olhando. Não existe, por exemplo, pronto, agora eu fico tranquila porque eu sou sendo uma mãe boa. Não tem, é o tempo todo tá nesse dinamismo. É, esse episódio pra mim foi mais uma terapia do que um episódio regular do Que Mãe Nunca. A gente já tá chegando ao fim, aí solta aí se você quiser deixar um recado, um conselho, uma dica, além do façam terapia. O seu Instagram também. Você O pessoal passa, te seguir. Eu preciso abrir o meu Instagram. Não é aberto? Não. Mas você faz tanto conteúdo lá, eu achei que era. Eu abro, eu fecho, Ela às vai vezes. abrir o Instagram, gente, pra vocês verem os conteúdos. Ela posta muito conteúdo. Eu jurava que era aberto. Às vezes eu abro, às vezes eu fecho, enfim. Aí você pode olhar para aquela câmera e fala até assim nessa linha que você trabalha, pode fazer. Bom, lá no Instagram, vocês podem pesquisar por _Thaís Taricani. Eu vou abrir o Instagram. Tá _Thaís Taricani. Uma coisa que quando vocês olham para o meu perfil, agora eu vou falando para vocês, né? Uma coisa que vocês olham para o meu perfil é a Thaís Pessoa e a Thaís Profissional junto. Então, uma coisa que também vem, eu acho que dessa facilidade de sustentar a maternidade, isso influencia até na questão do trabalho também. Uma informação importante: maternidade tem a ver com abundância. E a prosperidade é a força do pai. Isso aí dá um outro podcast, hein? Então, quando a gente está em paz com a maternidade, com a nossa mãe, com a nossa postura também do feminino e da maternidade, a gente se vê como abundante. Então, quando eu decidi ter o mesmo perfil, muita gente tem o perfil profissional e o pessoal. Eu falo, gente, peraí, eu preciso me bancar como profissional sendo a pessoa que eu sou. Não é a Thaís, né, de um lado e a outra Thaís psicóloga, aquela posição de coach, né? Não faz nada contra, gente, mas lá tá tudo junto. Então, você vai ver minha cachorra, você vai ver o Eduardo, mas tem a parte lá da terapia que eu falo. Agora eu comecei sobre curiosidades da terapia, que as pessoas têm alguns tabus, e vou colocando alguns temas, mas eu trabalho com a psicologia transpessoal. É que se falando assim, a pessoa não vai entender nada, né? Eu uso a ferramenta do Enneagrama. Fala um pouquinho da criança interior ferida lá também, mas vão lá, olham, dão uma fuçada nas fotos, tem bastante realmente no feed. Os meus stories, ele é muito ativo, geminiana, né? Então a geminiana, tudo para ela é um parque de diversão, então meus stories tem bastante coisa, mas vai no feed que tem informações sim sobre a maternidade, inclusive o post do Dia das Mães que eu falei sobre lá a mulher que vem antes da mãe. E como recado final, eu queria deixar assim, né? De novo, não se culpe, né? Não. Você não precisa ser quem você não é só para agradar qualquer outra pessoa que te exige alguma coisa, alguma postura, ou filhos, se você não quer ter filhos. Se você quer ter filhos, você também não precisa dar explicação para ninguém. E é isso, né? A gente tem a mania de querer se culpar, mas eu acho que a gente, como já falei aqui outras vezes, a gente tem que tentar levar a vida de uma maneira mais leve possível. Sim.
Obrigada, Thaís. Eu que agradeço, meninas, pelo convite. Primeira vez com o microfone. Elas não sabem, né? Teve gente que falou você no podcast da Banana com Macaco. Obrigada por ter aceitado Obrigada. o convite e por ter vindo aqui. Eu que agradeço, meninas. Obrigada. Você pode nos encontrar nas redes sociais no @QueMãeNunca. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com as mães, com as mulheres que escolheram não ser mães, com as que estão na dúvida e até o próximo episódio. Tchau, tchau.